Acho que quarta lição. Quarta lição, exatamente. Então, deixa eu conversar com vocês um detalhe. A gente viu até agora, nós fizemos uma introdução. Nessa introdução, nós estudamos sobre a questão das alianças do Velho e Novo Testamento, o que é novo, por que é chamado de Novo Testamento, por que é chamado de Velho Testamento. Depois, na lição de número 2, a gente fez 27 por 9, ou seja, foram 27 livros do Novo Testamento, 27 livros do Novo Testamento escritos por 9 pessoas. Há uma dúvida quanto a um, então certamente 8, e uma dúvida quanto a um, então 27 por 9. Depois nós estudamos 1 em 27, ou seja, são 27 livros, 8 escritores ou 9, e um tema só. Qual é o tema? A salvação. Então, o Novo Testamento é um livro que fala sobre a salvação, né? Então, são 27 por 1. Hoje, a gente vai começar sobre os escritos narrativos. Eu só queria confirmar se a gente já não fez esse. Os escritos narrativos, acho que não. Os escritos narrativos, a lição de número 4. Veja só, deixa eu falar uma outra coisa. O que é uma introdução? Quando você pega um livro, se eu pegar um livro, você pega qualquer livro que você tem lá, Introdução ao Novo Testamento, ou introdução, você pega um comentário de Romanos, um comentário que tem a introdução. A introdução, ele pega o livro e dá uma geral. Então, é uma forma da gente entender o geral do livro. Porque quando nós estamos estudando, quando nós vimos hermenêutica, nós precisamos estudar, às vezes, um versículo. Então, a gente precisa estudar um versículo. Para estudar um versículo, nós temos que estudar a perícope, ou seja, aquele trecho daquele assunto. Nós vimos como identificar isso. Para entender aquele trecho, a gente precisa entender o capítulo. Para entender o capítulo, a gente precisa entender o livro. Então, a ideia central aqui é que a gente vai dar uma geral nos livros, tá? Então, hoje nós começamos uma visão sobre o Evangelho de Mateus. Quais são as características básicas do Evangelho de Mateus? Para que a gente, quando falar assim, eu vou ler o Evangelho de Mateus, eu entenda o que tem por trás disso, tá bom? A nossa lição, então, número 3, ela vai propor. Eu ainda estou na dúvida. Alguém pode ver para mim aí se nós fizemos a 3 ou já? Não? Já fizemos. Já fizemos. Agora é a 4. Exatamente. Então, pronto. Então, está aqui. A 4, eu estou com a 4 pronta aqui, fiquei na dúvida se a gente já tinha. Então, a gente vai ver a lição de número 4. Ela vai chamar a atenção para os escritos narrativos. Nós já definimos aqui o que se chama escritos narrativos, né? A primeira divisão que nós temos no Novo Testamento, a hora que a gente vai olhar o Novo Testamento, é que ele tem os escritos narrativos, que são os evangelhos e Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque esses livros estão narrando uma história. Os 4 evangelhos vão contar a história de Jesus. Atos vai continuar isso, só que ele vai transpor isso porque ele tem a narrativa da volta de Jesus para o céu e as primeiras ações dos apóstolos, né? Bom, o que significa a palavra evangelho? Significa boa nova, boa notícia. E, especificamente, ele vai falar sobre salvação. É a boa nova. Aí nós vamos nos colocar e vamos tentar nos colocar naquela época. Naquela época, nós somos judeus, estamos morando ali em Jerusalém, estamos esperando o Messias, carregamos culpas profundas por causa dos nossos pecados, prestamos sacrifícios de vez em quando, e agora apareceu um rapaz de 30 anos que está dizendo que é o Messias. Nós estamos meio desconfiados, mas ele tem feito algumas coisas muito interessantes, ele tem ensinado como ninguém jamais ensinou, então é uma pessoa
interessante para a gente poder prestar atenção. Nós resolvemos segui-lo como Messias. O tempo passou, daqui a pouco eu vou, Débora. O tempo passou, nós estamos aí no ano 50 e pouco, nós estamos seguindo o Messias, já tem uns 20 anos que ele morreu, nós vimos que ele ressuscitou, e a gente está falando isso. Aí o Mateus pega e escreve um texto para poder falar a respeito dele. Débora. Oi, Zé. Eu ia perguntar se, porque você já acabou respondendo, já estamos à frente do tempo, né? Mas outros também apareceram antes de Jesus dizendo que ele era o Cristo também. Mas o povo não acreditou por tão longo tempo como se acreditou em Jesus, é isso? É bem isso. É bem isso. É isso. Algumas pessoas apareciam como aparece um Henrique Cristo hoje, né? Algumas pessoas apareceram dizendo que era um Messias, morria logo depois e aquilo passava. Bem isso mesmo. Muito bem. Então, o Mateus, ele, bem como o Marcos e o Lucas, vão tentar narrar isso. João, de uma forma diferente, a gente vai falar. Eles, de alguma maneira, vão escrever essa história. João 3,16 faz um resumo bem direito do que é esse evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, assim, essa é a notícia. Ei, vocês agora são perdoados. O sacrifício foi feito de uma vez por todas. O Messias chegou. Então, o que é evangelizar? Evangelizar é exatamente anunciar essa salvação. Vamos ler esse texto? Alguém leia para nós Isaías 61:1 e outra pessoa, Lucas 4:18? O Roberto, alguém lê Isaías 61:1? Quem achar pode ler, por favor. Eu não estou ouvindo. Isaías 61:1. Ô, Antônio, você está lendo com o microfone desligado, Antônio. Quem estiver lendo tem que ligar. Vocês estão me ouvindo, não? Tá. Então tá. Eu estou. Alguém vai ler? Por favor. Sim. Ok, veja que é Isaías falando lá no 61. Lá em Isaías, né? Agora, Lucas 4:18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Pronto, então veja, o próprio Jesus vai usar esse mesmo texto que Isaías usou lá atrás, Jesus vai usar lá na frente, dentro desse termo do evangelizar. Então, o que é o evangelizar? É trazer essa grande notícia para o mundo de que agora existe salvação. Então, o evangelho é salvação. Agora, não seria possível ter evangelho se o Cristo não tivesse vindo. Porque evangelho passa necessariamente com a presença de Jesus na Terra. Os evangelistas, algumas pessoas se incomodam com isso, né? Porque os evangelhos falam muito pouco de Jesus antes do exercício de ministério dele. Aquela história lá de Jesus quando era criança, que foi lá no templo, a fuga lá, ele vai, todos aqueles textos que os evangelistas usam ali, é só para mostrar que já tinha sido citado no Velho Testamento. Mas eles vão falar
da vida de Jesus nos 3 anos. Eles não falam como é que foi Jesus com 20 anos. Por que não fala de Jesus com 20 anos? Por que os evangelistas não falam de Jesus com 20 anos? Que não precisa para falar da salvação. E por que não precisa? Tá certíssima a resposta, filha. Mas por que não precisa? Jesus não fez nada relativo à salvação quando ele tinha 20 anos? Além de existir, eu acho que não. Ele não tinha começado o ministério dele, né? Pronto, perfeito. Então, veja. Se o evangelho... se o evangelho é o ministério de Jesus, Jesus não começou o seu ministério antes dos 30 anos. Não começou o ministério antes dos 30 anos, até porque uma pessoa era considerada adulta a partir daí. Então, ele não seria ouvido. Jesus só começou o seu ministério aos 30 anos. Então, o evangelho vai narrar a vida de Jesus a partir dos 30 anos. E aí, pronto. Então, o evangelho é basicamente a narrativa do ministério de Jesus e não da vida de Jesus. Além disso, eles vão tratar desse assunto assim, veja, imagina que eu estou pregando. Aí eu estou pregando e eu vou lá e conto assim, porque eu estava lá no São José uma vez, e aí eu caí e bati com a cabeça lá num tacho de sabão e cortei a minha cabeça. E aí foi assim, 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 assim. No outro dia, ou no outro momento, eu estou pregando e falo assim, uma vez eu estava lá no São José e joguei bola com o Roque. Quando que foi? Isso eu estou falando, aí eu pego uma história acontecida e coloco na minha fala. Não significa que está numa ordem cronológica. Eu posso ter jogado bola com o Roque antes de ter machucado a cabeça. Os evangelhos não são um livro de história como a gente tem hoje, contada numa sequenciazinha, tudo direitinho. Eles vão colocando a matéria de acordo com o assunto que eles estão tratando. A ênfase, porém, qual é a ênfase do evangelho? Eles vão contar uns fatos lá, mas vão contar mesmo sobre a paixão e a ressurreição de Jesus. No caso de Marcos, ele vai usar um texto do evangelho dele só para falar isso. Por quê? Porque a ênfase dos evangelistas é mostrar o sacrifício de Jesus. Então, eles não têm outra preocupação. Por isso é que os estudiosos de hoje se incomodam, porque às vezes a gente quer que fosse um livrinho biográfico. Não é um livrinho biográfico. É um livro que fala do ministério de Jesus, trata o assunto de acordo com aquilo que que o evangelista está querendo falar, e terceiro, eles dão uma ênfase exatamente no sacrifício de Jesus. Então, os 4 evangelhos vão fazer isso, é uma característica desses textos. Cada evangelista escolheu quais eram as palavras, quais eram os atos, quais eram as coisas que eles queriam colocar ali. Era como se ele estivesse fazendo um sermão escrito. É como se ele estivesse colocando uma narrativa ali. Nessa narrativa, eles têm um propósito. Aí eu vou pedir para alguém ler João 20, 30 e 31. João 20, 31. Esse texto é importante porque esse texto mostra bem para nós como é que os evangelhos foram formados. O que é que estava na cabeça dos evangelistas. Quando eu for ler o evangelho, então eu vou ler dentro disso. É o Novo Testamento. Eu estou lendo um texto de narrativa, não estou lendo um texto de doutrina, de ensino, é um texto de narrativa. Essa narrativa não necessariamente é em ordem cronológica, é de acordo com aquilo que o evangelista quer mostrar, mas os evangelhos, como eles estão para anunciar essa salvação, o foco está aqui, João 20, 30 e 31. Alguém lê, por favor. Não saiu. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Pronto, então, nesse texto, resume bem.
Todos os milagres de Jesus estão escritos? Não. O próprio João vai falar, muitos outros milagres foram feitos que não estão nesse livro. Esses, porém, foram escritos para quê? Qual é o objetivo dos textos do Evangelho? Para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então, as narrativas do Evangelho não é um texto para falar do que Jesus fez. É um texto para falar da salvação. Então, quando a gente pega aqueles poucos milagres ali, eles têm um propósito. O propósito é ajudar as pessoas a entenderem que Jesus é o Cristo. Bom, quando a gente vai olhar os evangelhos, se a gente passar o nosso olho em Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente percebe que eles têm uma certa forma igual. Aliás, Mateus, Marcos e Lucas, ele tem uma mesma forma. Quando a gente vai ler o evangelho de João, ele já é meio diferente. Né? Então, a gente consegue perceber uma diferença nesses evangelhos. Provavelmente, Marcos foi escrito primeiro, Mateus depois e Lucas depois. Lucas fez uma pesquisa. Lucas não viveu com Jesus, nem Marcos viveu com Jesus, né? Mateus viveu. O João escreve uma forma diferente. Esses três são chamados de sinóticos, ou seja, aqueles que têm o mesmo olhar, eles têm o mesmo foco. Eles podem ser colocados, existem livros, depois eu vou comentar isso, né? Existem livros que fazem a harmonia dos evangelhos. Eles pegam Mateus, Marcos, Lucas, fazem 3 colunas, e aí mostram onde é que aparece esse texto aqui e aqui, em cada um deles. Aqui, inclusive, eu coloquei um exemplo no final, que é Mateus 24, 15, 16, Marcos 13, 14, Lucas 20, 21. Eles estão contando a mesma história. Então, esses 3 são chamados de evangelhos sinóticos. O evangelho de João já é mais diferente. Então, para a gente seguir aqui só uma observação didática importante para nós, nós vamos ter livros que trazem esses. Se você quiser comprar um livro, eu acho hoje que inútil. Mas é um livro que não vai acrescentar tanto na vida de ninguém, até porque acha na internet. Mas tem livros que têm os 3 evangelhos num só. Às vezes até cita João, porque João vai lá e cita um texto daqui, mas de modo geral não tem. Por que o texto não descreve, então, a vida de Jesus? Nós já falamos aqui, a proposta não é um livro biográfico. A proposta é falar do ministério de Jesus. Agora, vamos ler esses textos. Alguém leia Romanos 1:3 e outra pessoa já vai procurando outro. Romanos 1:3. Veja, o apóstolo Paulo, que não tinha um texto escrito, ele não tinha um evangelho escrito. Nós estamos aí no ano 60 e pouco, ou 70 e pouco, Paulo vai viver por aí, né? E a gente não tem um evangelho escrito. Então, Paulo, ele está escrevendo algumas coisas, ele vai lá. Alguém lê Romanos 1:3. Acerca de seu filho que, humanamente, nasceu da descendência de Davi. Ele ouviu falar, aprendeu com outros a respeito disso. Que o Jesus, ele está falando de Jesus, que veio de Davi. Outra pessoa, 2 Coríntios 5,16. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E, se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Antes a gente via só como uma história. Um homem que viveu entre nós. Agora nós temos uma experiência com ele. Nós já não conhecemos segundo a carne. Não conhecemos com a lógica humana. Nós temos uma experiência espiritual. Gálatas 4:4. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. O filho nascido de mulher, nascido sobre a lei. Efésios 2:14. Porque ele é a nossa paz, de 2 povos ele fez um só. E na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Na sua carne derrubou a parede. Olha, nós estamos falando aqui
Engraçado. Qual é essa versão tua aí, Gabriel, por favor? Nova Almeida atualizada 2017. Lê de novo, então, por favor. Porque ele é a nossa paz, de dois povos ele fez um só, na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a Ah, tá. inimizade. É porque aí no meu, ele aparece, aboliu na sua carne no versículo 15. Mas tá bom. Colossenses 1:22. Agora ele vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, a fim de vos apresentar santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante dele. Veja que Paulo vai citar aqui 1, 2, 3, 4, 5 textos, onde ele fala sobre Jesus que nasceu de mulher, Jesus na sua carne. Agora a pergunta é, como é que o evangelho foi transmitido antes de termos os textos escritos do Novo Testamento? Como é que a gente imagina que os evangelhos foram transmitidos? Não tinha texto, não tinha Novo Testamento escrito. Quando Paulo está escrevendo isso aqui, ele não estava lendo em lugar nenhum. Seria através das tipologias, pastor, que continha no Antigo Testamento e ele utilizava como exemplo? Pode ser, pode ser. Paulo fez isso várias vezes, né? Ele citava as tipologias do Velho Testamento para poder falar a respeito de Jesus. O que mais? Transmissão oral do. Pronto. Isso aqui é muito importante para nós, gente. Ó, era a tradição oral. O Mateus, onde estava falando, o Pedro estava falando. Então, quando o Pedro ia lá em Jerusalém, trazia a palavra, ele não pegava assim, irmãos, vamos abrir aqui no Novo Testamento, para eu falar uma coisa para vocês. Não, ele ia pegar um texto lá do Velho Testamento, talvez usando uma tipologia, como o Gabriel falou, e ele ia fazer a pregação e falar assim, e eu vi o dia que Jesus estava lá no templo. E ele pegou o texto de Isaías 61:1 e diz assim, eis que o Espírito do Senhor está sobre mim. Então, quando Isaías falou aquilo lá, estava falando a respeito de Jesus, e eu vi Jesus falando isso. Veja, aí o Arãozinho, o Jacozinho lá do interior lá, ele ouviu essa palavra e saiu falando. Então, ele falava assim, gente, ó, eu estive com Pedro. O Pedro, ele era discípulo de Jesus. Ele esteve perto de Jesus. E o Pedro disse que uma vez ele viu Jesus falando assim, eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, igual está aqui no nosso livro de Isaías. Então, aquilo foi sendo falado de um para o outro. O Marcos um dia resolve pegar esses ditos, conversa com um, conversa com outro, conversa com pessoas que foram Jesus e foi escrevendo um evangelho. O Mateus vê aquilo e fala, cara, eu conheço muita história porque eu estive junto. Eu vou pegar e vou transcrever isso aqui. O Lucas, já discípulo de Paulo, vai fazer pesquisa, conversa com várias pessoas e faz um evangelho, inclusive, mais comprido. Então, assim é que foram escritos os evangelhos. E antes dos evangelhos serem escritos, as pessoas estavam fazendo uma tradição oral, eles iam contando um para o outro aquilo que tinha acontecido. Feita essa introdução sobre as narrativas, nós vamos entrar na primeira narrativa, que é Mateus. Alguma pergunta, algum comentário sobre isso? Ok. Então, nós terminamos esse primeiro e passamos para o segundo. Ó, Jesus diz assim, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui, porque eu estou com a Bíblia escrita, eu vou pegar uma de texto aqui. Abre o seu texto aí. Abre o seu texto aí em Mateus 5:17. Mateus 5:17.
Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Esse texto aparece em outro texto nos evangelhos? A sua Bíblia tem aí embaixo que esse texto aparece em outro lugar? Na minha, não. A minha, o último que aparece, lá no versículo 13, vós sois o sal da terra, ó. Vós sois o sal da terra, aparece em Marcos 9 e em Lucas 14. Esse texto aqui, não penseis que vim revogar a lei e os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir, é porque o Mateus tem um propósito. Ele sabe que os judeus, eles reverenciavam a lei e os profetas, ou seja, o Velho Testamento. Então, ele no livro dele, ele já deixa claro, olha, o Jesus que eu falo é aquele que não veio revogar a lei e os profetas, veio para cumprir. Então, ele deve mesmo ser o Messias que a gente estava esperando antes. A preocupação do Mateus aqui, no início da carta, já é deixar claro isso. Gente, eu estou falando do Messias. O Jesus é o Cristo. Por quê? Porque Deus tinha prometido ao povo de Israel que o Messias viria. Israel estava esperando isso. A ideia é, o Messias vem e vai nos libertar dos nossos inimigos. Então, eles estavam esperando a vinda do Messias. Só que o Messias chegou e a maioria dos judeus não quiseram aceitar. Como a Débora lembrou, outros Messias tinham surgido no começo lá também, e já ninguém acreditava muito. Agora é mais um cara falando que é o Messias, porque o Messias era tão esperado em Israel, que ele poderia ser uma pessoa muito importante. Lembra que quando o Herodes ficou sabendo que tinha nascido o Messias, a notícia que ele tinha é que tinha nascido o rei dos judeus. Porque os judeus esperavam o Messias, que era alguém que viria para libertar Israel. Então, se Herodes estava a serviço de Roma, nasceu um menino que estão dizendo que é esse aqui o Messias que estão esperando desde lá, então vamos acabar com ele agora. Se a gente acabar com ele agora, a gente já não vai ter problema. Então, não achou o menino, mata todos os meninos. Que é para não correr o risco, porque religião é um negócio meio complicado. Nasce esse menino aí. Esses judeus começam a acreditar que ele é o rei, que ele é o Messias, que ele é ungido de Deus. Mas cedo ou mais tarde ele vai querer tomar o trono. Então, vamos matar logo, para poder não correr risco. Aqueles homens lá do Oriente, que vieram, eles eram homens que viveram e que tiveram contato com as histórias judaicas da época do exílio. Então, lá ainda da Babilônia, tinham histórias contadas a respeito de um menino que iria nascer, que era rei dos judeus. Eles estudavam isso. Um dia, à noite, lá num canto, estudando uma estrela, tem uma estrela que está com um movimento diferente aqui. Na nossa cabeça, a gente às vezes imagina que era igual tem nas peças de Natal, né? Uma estrela que sai bem rapidinho. Não, era uma estrela com um movimento muito lento, que fazia um movimento hoje e agora vai esperar amanhã para saber onde é que está a estrela. A estrela está para colar, andou um pouco mais. E eles vão fazendo uma viagem lenta até chegar em Jerusalém. Aliás, até chegar em Belém. Chegando lá em Jerusalém primeiro, né? Chegando em Jerusalém, eles querem saber onde é que nasceu. Porque existia uma profecia que, inclusive, os sábios do Oriente, que tinham vindo, que viveram o conhecimento do material judaico da Babilônia, tinha essa história. Então, estava todo mundo esperando o Messias. O Messias era alguém que era prometido lá para Abraão, que iria nascer. Então, esse cara era um descendente de Abraão, e agora, o Mateus, quando vai escrever o evangelho dele, ó, ele começa, Mateus capítulo 1, ele começa dizendo, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Olha o que o Mateus faz. Ele não está escrevendo para o grego, ele está escrevendo para um judeu. Então, se vai escrever para o judeu,
para judeu é fundamental que tenha genealogia. Judeu, se tem uma coisa importante na vida do judeu, é genealogia. Então, lá no Velho Testamento tem várias genealogias. O Mateus, que está preocupado com o público judeu, ele começa com a genealogia. E ele fala que é um livro da genealogia de Jesus, Cristo, ou seja, de Jesus, que é a palavra hebraica para Salvador, é a mesma palavra Josué, Cristo, ou seja, o Salvador ungido. Então, ele escreve e falando, ele é filho de Davi, que é o maior rei que Israel teve, que é filho de Abraão. Então, ele já faz uma ligação de Jesus com Abraão. Para que isso? Para poder falar com judeus. Esse é o foco, essa é a preocupação do Mateus na hora de escrever o seu evangelho. Então, quando você vai estudar o livro de Mateus, você já vai sabendo disso, que é por isso que ele está citando, por exemplo, a genealogia. E aí ele vai fazer uma outra coisa, ele sempre vai pegar lá no Velho Testamento para poder mostrar no Novo que Jesus estava cumprindo com a profecia. Vamos ler alguns exemplos? Mateus 1, 22 e 23. Quem achar pode ler. O outro já deixa o texto aberto 2 lá. Pode ler? Mateus 1, 22 e 23. Pronto. Então, veja, o Mateus está falando. Quando o menino nasceu, ele estava cumprindo algo que já tinha sido dito a respeito dele no Velho Testamento. Ele não é um menino que nasceu do nada. Ele está cumprindo uma profecia. 2, 4 e 5. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Já leu isso aí também. Mas tu, Belém da terra de Judá, de forma alguma és a menor em meio às principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá a Israel, o meu povo. Tá. Veja só, gente. Então, o Mateus está preocupado em fazer uma genealogia, mostrar que ele é cumprimento de profecia, mostrar que ele veio cumprir a lei e os profetas. Por quê? Porque o foco do Mateus é exatamente mostrar que Jesus era o Messias. Então, terminamos essa segunda introdução. Como a gente está com muito tempo, eu acho que a gente consegue ir para a terceira. Terceira? Quarta? Que é a lição 6, né? Exato. Tá? Então, a lição 6. Ele vai falar de outra coisa a respeito do Messias, que também é muito importante. Veja, nós estamos tudo em Mateus. E vamos lembrar, Mateus dá a mesma ênfase que Marcos? Não. Mateus dá a mesma ênfase que Lucas? Não. Mateus dá ênfase diferente, porque a lógica é diferente. Então, agora, Mateus, ele vai tratar de um outro assunto que Jesus vai falar. Jesus vai falar um tema, inclusive hoje eu vi uma coisa bem interessante, depois eu vou compartilhar com vocês. Jesus vai falar de um tema que é muito importante. Ele vai falar, Mateus vai falar que Jesus dá ênfase numa igreja universal. Não a universal do reino de Deus aqui, né? Mas a visão é que Jesus, que Mateus está dando para o povo, é que Jesus não está pensando mais no povo judeu só. Se todo o Velho Testamento pensava só no povo judeu, Jesus não. Todos os evangelhos vão apresentar a ideia de que Jesus está construindo uma igreja. O que é a palavra igreja? É assembleia. É um povo que foi chamado para. A palavra
chamado é tira o povo lá de um canto e vem para uma reunião. Então nós vamos fazer uma assembleia. Nós vamos tirar o povo lá de um coisa e vamos chamar eles para cá para um canto e nós vamos ter uma assembleia. Essa é a minha igreja, Jesus está falando. Todos eles vão mostrar que Jesus está formando uma assembleia. Mateus 16, 18. Nós estamos tudo no texto de Mateus, porque ele está dando uma introdução ao livro. Então ele está falando quais são os temas gerais aqui. Mateus 16, 18. Alguém lê? Mateus 16, 18. Isso. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Veja, essa é uma palavra que Jesus está usando, começando. Ela não era uma palavra, era uma palavra que já existia, que era uma assembleia comum. Jesus agora está usando para si. Ele diz, eu estou formando uma igreja a partir dessa confissão de vocês. 18, 17. Já só passar a folha aí, Socorro. 18, 17. 18, 17. E se ele não... É esse? É. E se ele não os atender, dizei-o à igreja. E se recusar, ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Isso aqui é um assunto até importante até hoje em dia, né? O pessoal que acha aí que igreja é um problema. Não. Nós temos problemas na igreja, mas igreja não é um problema. Diferente. A gente tem problema na igreja, mas a igreja não é um problema. A igreja, ela é uma instituição criada pelo próprio Jesus. Então ele fala, eu vou construir a minha igreja em cima dessa confissão. A confissão que vocês estão entendendo que ele é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Eu estou formando uma igreja. É o próprio Cristo quem forma a igreja. Não é Paulo. Tanto que já no capítulo 18 ele fala, quando vocês tiverem que disciplinar alguém, vocês vão lá, falam com essa pessoa. Se ela aceitar, muito bem. Se ela não aceitar, você traz à assembleia minha, você traz ao meu povo e trata do assunto e disciplina a pessoa. Portanto, mesmo antes de Paulo, mesmo antes das instituições todas, Jesus está dizendo, eu estou criando uma igreja. E aí, é nessa angústia que os fariseus ficam. Porque agora todo mundo era do templo. Todo mundo era do povo de Deus. Todo mundo era da Assembleia de Deus. Só que agora, o rapazinho lá está dizendo que ele está formando uma Assembleia dele. Que ele está formando um povo dele. Então, a gente está tendo um problema aí. E era o confronto de Jesus com os fariseus, já que os fariseus eram líderes lá do templo, Mateus 23, 13. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais nem deixais entrar os que estão entrando. O judeu, o fariseu, Jesus estava formando uma assembleia com uma boa notícia, dizendo assim, ei, agora existe a salvação para todos. Só que os fariseus estavam fechando. Não, vocês não podem não, vocês são judeus. Judeus, eles adoram na lógica do Velho Testamento. Judeus prestam sacrifício. Judeus estão esperando o Messias não é esse. Então, eles começam a impedir que os judeus façam parte da igreja. E aí, Mateus, olha o que Mateus vai dizer. Em Mateus 19, 28. Alguém leia, por favor. Mateus 19, 28. Jesus lhe disse, digo a vocês a verdade, por ocasião de regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono,
glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Gente, isso aqui era de um absurdo tremendo. Absurdo tremendo. Porque Jesus está dizendo uma coisa assim, Jesus chama aquele grupo de discípulos que agora fazem parte da sua assembleia ou da sua igreja e diz assim, olha, um dia vai ter a restauração de todas as coisas. No dia que tiver a restauração de todas as coisas, vocês vão se assentar em tronos e vão julgar as tribos de Israel. Isso era horrível para eles, porque a tribo de Israel era o povo de Deus. Como é que Jesus está dizendo que outras pessoas vão julgar o povo de Deus e vão ser essas pessoas que saíram da igreja? Não tem lógica. Só que o Mateus está especificamente para o Velho Testamento. Jesus vai usar essas expressões com a igreja dele agora. Que Deus vai proporcionar para a igreja profetas, sábios, escribas, vai ter tudo na igreja. Só que agora ele está falando dessa nova realidade. E qual é a ideia central? A ideia central que a igreja tem é que Jesus veio cumprir a lei e os profetas. Se Israel tinha Davi como grande rei, agora a igreja tem o seu grande rei, que é o Filho Jesus. Então, porque Jesus é o Filho de Deus, nós o estamos seguindo. E nós estamos seguindo na certeza de que ele é maior do que Davi. E ele é maior do que Abraão. Para a igreja agora, a gente vai ver que aí Jesus vai falar assim, agora vocês vão sair falando para todo o mundo. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Porque o evangelho não é mais só para o judeu. O evangelho é para todo mundo. Quando Mateus vai contar na genealogia, ele já deixa escrito lá que tem 3 mulheres que aparecem na descendência de Jesus, só cita 3 mulheres, e as 3 não eram judias. Que é para poder mostrar que realmente essa nova nação, esse novo povo, não é só de judeu. É um povo que vai além dos judeus. Quando os 3 trazem presentes para Jesus, veja, eles são 3 pessoas que trazem presentes, são 3 gentios que trazem presentes para Jesus, é o reconhecimento de quem é Jesus. Então, desde o começo, Mateus vai deixar claro, gente, olha, ele é judeu, ele é o Messias porque ele veio cumprir a lei, mas ele não é mais focado só nos judeus. Na genealogia de Jesus aparecem gentias, 3 reis de outros povos vieram para adorar. Jesus aparece como uma luz que resplandece na Galiléia dos gentios, que está lá para cima, no norte, e que tem gentios entre eles. Jesus vai curar o centurião, o criado de um centurião gentio. Jesus vai curar a filha de uma mulher que é cananeia. Depois que Jesus ressuscita, ele aparece na Galiléia. A ideia agora é mostrando que nessa nova assembleia, o reino é para todo mundo. Os gentios esperam no nome de Jesus. Os gentios ouvem o evangelho. Os gentios se tornam discípulos de Jesus, porque Jesus diz que é para ir pregar em todo mundo e para fazer discípulos. Então, Mateus é um evangelho escrito por um judeu, para judeus, com um foco muito claro. Nosso foco é mostrar que Jesus é o Messias e que ele formou a sua igreja. Então, quando a gente pega o evangelho de Mateus, nós estamos falando de um evangelho, aí você pode escrever lá em cima da sua Bíblia, lá no Mateus, evangelho escrito com foco em alcançar os judeus, que apontam que Jesus é o Messias, que cumpriu a lei e os profetas, mas que formou uma igreja que tem ênfase universal e não mais apenas judaica. Aí a gente tem um resumo de Mateus, apesar de que a semana que vem a gente ainda vai dar uma passadinha no Mateus. Alguma ideia, alguma pergunta, alguma coisa geral? Não?
Depois, na lição 8, a gente entra em Marcos. Mas eu quero muito que a gente entenda assim, ó, primeira coisa, que a gente entenda o que é introdução. Introdução é pegar um livro bíblico e dar uma geral nele. Qual é a teologia de Romanos? Qual é a ênfase de João? Qual é a ênfase de 1 Coríntios? A gente vai passar nos livros do Novo Testamento. Nesse momento, nós estamos na fase das narrativas, que são Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. Hoje a gente quase terminou Mateus. Alguém quer acrescentar ou tirar alguma coisa? Quatro, 5 e 6. A 7 termina Mateus. Beleza? Ah, deixa eu falar uma outra coisa com vocês. Nesse mês, já está terminando o tempo aqui. Se acabar, acabou. Depois vocês vão pensando nisso. Nesse mês que vem, eu tenho um compromisso o mês todo com a igreja lá do JK, na quarta-feira. Porque é um programa que foi feito aí e alguns pastores estão indo dar aula lá. Então, nesse mês eu dou aula lá. Nós temos duas opções. Ou a gente faz na terça-feira a nossa aula, ou a gente faz na quarta, e aí o reverendo assume aí as aulas. Eu gosto da ideia do reverendo assumir as aulas da quarta-feira. A gente mantém do mesmo jeito, e aí ele faz na quarta-feira. Tá? Mas a gente vai acertando, eu também não falei com ele ainda, então não sei nem se ele aceita, né? Se ele não aceitar, aí não tem jeito. Aí a gente passa para terça, mas aí nesse mês de abril, provavelmente no livro de Marcos. Vamos orar, gente. Boa. Ó, bom ter gente nova por aqui, bom ver vocês chegando. Manda material. Manda material. Ah, beleza. Eu vou mandar agora. Algumas pessoas eu estou fazendo um grupo e aí eu já vou mandar automaticamente. Quem pedir no resumo num dia, eu já vou mandando automaticamente. Tá? Vou fazer isso agora, inclusive. Tá? Se alguém não recebeu os outros, 1, 2, 3, e me mandar um WhatsApp agora, eu já mando também. Gente boa. Ô, pastor. Oi. E quinta, não é uma opção? É minha célula. Tá bom. Tá? Tá bom. Alguma coisa mais? Bom ver os carinhas novas por aqui, bom ver. Gente, ó, eu sei que não é um estudo temático. A gente gosta, às vezes, de assunto, né? Mas é um estudo de visão geral da Bíblia. Você vai ver que se você tiver uma visão geral da Bíblia, depois vai ser muito mais fácil para você entender os textos bíblicos que são lidos. Ok? Pai Celeste, é sempre uma honra para nós ouvirmos aquilo que o Senhor fez, lermos aquilo que o Senhor fez e meditarmos naquilo que o Senhor fez. Ainda que nós estejamos vendo academicamente o texto, é bom ao nosso coração terminar essa reflexão pensando que o teu filho Jesus formou um povo que não era mais restrito a uma etnia, que agora nós fomos feitos povo do Senhor pela tua graça. E nós somos gratos a ti, Deus, porque temos absoluta certeza que é a tua graça. Então, ao Senhor, toda honra, toda glória e o nosso muito obrigado pela oportunidade que a gente tem de sentar juntos e tirar esse tempo para estudar de 1 hora. Que o Senhor seja louvado, que a tua bênção permaneça sobre nós, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Abraço, povo. Fica na paz todo mundo. Um abraço. Deus abençoe a todos. Deus abençoe, pastor. Valeu, Silvio.